Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao dia 12 do nosso projeto e a gente está quase terminando. Então, eu vou fazer hoje, 12, né, dia 13 e dia 14 do projeto, um apanhado geral do que é importante se você achou que essa coisa de Ayurveda é difícil para você, que você não está no momento ainda de se dedicar tanto a isso, mas você quer ter saúde, que foi a razão pela qual a gente começou esse projeto. Então, o pilar de hoje é o pilar da alimentação. Então vamos falar primeiro de quantidade. A quantidade de comida que nós devemos comer é a seguinte: imagina o teu estômago e divide ele em 4 partes. 2 partes você vai preencher com alimento sólido. Uma parte você vai preencher com o líquido, ou que você vai ingerir, ou o líquido que tem nessa comida que você está comendo. E uma parte do seu estômago deve ficar vazia, tá? Porque a gente precisa de espaço dentro do estômago para o alimento se movimentar. O estômago tem pregas, as pregas gástricas, que fazem movimentos de apertar para poder empurrar essa comida para ela encontrar o caminho para sair em direção à primeira parte do intestino. Tá? Então precisa ter um espaço vazio no seu estômago. E aí, como é que. Ah, Kátia, mas imaginar o tamanho do meu estômago, dividir em 4 partes, não consigo, é difícil para mim isso. Então, quando você estiver comendo, a gente já colocou que a gente tem que comer atento ao que está comendo, sem estar distraído com outras coisas, né? Então, se você perceber, faz o teste hoje, quando você está comendo, chega uma hora que a gente faz assim, ó, que você percebe que deu, né? Mas às vezes a gente insiste e come mais. Então, quando você sentir esse primeiro sinal de que o estômago está cheio, é hora de parar. Então, talvez você precise aprender a colocar um pouco menos de comida no prato. Mas essa é a dica. A quantidade da comida é lembrar que precisa ficar uma parte do estômago vazio. E essa parte é referente a 1/4 do tamanho do seu estômago. Outra maneira de saber qual a quantidade de comida ideal para você, adequada, que o Ayurveda ensina, é você fazer isso aqui. O que cabe nessas 2 mãos juntas, isso aqui chama um Anjali, o que cabe aqui é a quantidade de comida que você deve comer, tá? Eu, quando olho assim, fico um pouco assustada, que eu acho que é pouca comida, minha mão é pequena. E aí eu falo, sorte de quem tem mão grande. Mas enfim, essa é uma medida que o Ayurveda ensina, a quantidade de comida que cabe na palma das suas 2 mãos, tá? Então, ter um pouco de bom senso na hora da quantidade da comida é fundamental para a gente ter uma boa digestão e para a gente ter boa saúde. Lembra que eu falei que no Ayurveda tudo começa com uma boa digestão. Se você não tem boa digestão, não adianta comer a melhor comida orgânica, feita com todo amor, porque você não vai conseguir digerir e não vai se beneficiar disso. Então, quantidade já falamos. Qualidade eu venho falando todos esses dias, né? Então, por favor, seja respeitoso, amoroso com você. Não coloca alimento que não é nutrição, sabe? Que não é bom para você. Não come porcaria, diminui os processados ou os multiprocessados, tá? Comida é aquilo que a gente compra na feira, é legume, é verdura, é fruta, são os grãos, isso é comida. Ocasionalmente a gente vai escapulir um pouquinho e tal, mas todo dia o que a gente tem que colocar para dentro de nós é comida de verdade. Então, quantidade, qualidade, escolha comida de verdade para nutrir o teu corpo, para botar dentro da tua casa. E a terceira coisa é estar realmente conectado com o alimento, é entender que o alimento é o nosso combustível, então é fazer aquele minuto de silêncio antes de se alimentar, acalmar a sua mente. Se você está nervoso, se você está com raiva, se você está triste, você não deveria comer, espera passar um pouco e depois come. Você pode lavar o seu rosto antes de sentar à mesa para comer, para poder também dar uma acalmada em tudo isso, né? Agradecer a oportunidade do alimento é fundamental. Lembrar que a gente deve comer sempre a melhor refeição, né? Com maior quantidade de comida na hora do almoço. No jantar, sempre comidas leves, cozidas e quentinhas, tá? Evitar os alimentos crus à noite, evitar as carnes à noite é muito importante. E só comer quando você tem fome. Então, a gente só deve se alimentar quando a gente tem fome, tá bom? Então, esse é um resumão do pilar da saúde que se chama alimentação, que é muito importante para a Ayurveda. Se você achar que a alimentação é o que você precisa dar mais importância nesse momento, segue essas dicas que vai dar tudo certo.
Namastê.